Pessoal, eu vou começar porque eu estou um pouco atrasado, eu falo bastante. É, a gente vai hoje conversar sobre Active Directory Federation Services, para o pessoal que está na conferência, né, um treinamento remoto numa bela sexta-feira à tarde, para o pessoal do YouTube também. Nada que eu falar aqui, mesmo que embaixo esteja Microsoft Confidential, nada do que eu falar aqui não pode ser compartilhado com clientes. Se Uhum. acontecer de eu falar alguma coisa que não pode ser compartilhado com clientes, eu vou editar a gravação para o pessoal do YouTube aí de casa e não será postado, mas pode ter certeza que eu não vou falar nada que não pode ser compartilhado com vocês. Então, o meu objetivo na sessão, eu sei que eu já apresentei algumas vezes isso, é, já conversamos, mas isso tem que ser atualizado a cada momento, né? Porque existem novas funcionalidades, porque existem novos problemas de troubleshooting. Logicamente que o básico não muda. Ou seja, o que é o básico? Topologia, estrutura, common issues, common sense também, né? O senso comum de como as coisas devem funcionar ou ser publicadas. Então eu tenho hoje como objetivo mostrar mais ou menos para você de casa e para o pessoal que está na sessão, né? Como é que a gente faz troubleshooting. Takeaways, topologias de ADFS e WAP. Testes básicos que a gente faz para identificar um problema. O que é o app ou ADFS Proxy para versões mais antigas, um ADFS Trust, explicar mais ou menos como ele funciona, certificado de Data Collection. De novo, essa sessão ela é mais focada em troubleshooting, tá? Eu não vou ficar falando aqui recomendações específicas de ADFS, WAP, essas coisas também, porque não tem tempo para fazer isso exatamente. O pessoal que está na sessão já teve treinamento de implementação e arquitetura, se não me engano, se não teve depois me avisa que eu posso até apresentar isso. O pessoal que está em casa assistindo, tem vídeo aí de implementação e arquitetura também. São uns 3, 4 vídeos de ADFS, esse aqui é o mais atual de troubleshooting. Então vamos lá. Vamos falar de topologia. Antes da gente começar qualquer troubleshooting, né, seja ADFS, Exchange, SharePoint, o que for, né, ou até outro sistema operacional, qualquer coisa, a gente tem que isolar o problema. Tem um amigo meu que ele coloca uma frase no status dele que fala assim, que um problema bem documentado é um problema meio resolvido, né? Então, eu acho que isso eu leio isso de vez em quando e acho que vale muito a pena para nossa área de tecnologia, e não só tecnologia, qualquer coisa, né? Você separa o carro no mecânico e explica para ele o problema, se você explicar bem genérico para ele, ele não vai conseguir entender exatamente onde que ele tem que focar o troubleshoot. Então vamos lá. Na parte da DFS, a gente tem que isolar a topologia, ou seja, entender a arquitetura do nosso cliente, né? Ou seja, da nossa estrutura. Então, vamos lá. Eu posso ter uma topologia simples ou complexa, a gente chama de complexa quando você tem um farm de alguns ADFS servers, né? É, a gente fala de farm quando a gente fala de ADFS, mas quando a gente fala de WAP, né, Web Application Server, a gente fala de Network Load Balance. Então, é um High Availability feito ali na rede perimetral, no DMZ, em que você tenha um High Availability de networking. Então, o proxy é a role que é instalada em ambiente de produção ali, né, onde você tem um Edge Server, a gente fala Edge Server, mas não é um Edge, que nem você pensa em Exchange. Então, para que um servidor interno não seja publicado pela internet, via um NAT, né, um Address Translation, lá você tem um app, né? E aí a gente fala assim, quando que é a recomendação isso? Sempre que você tiver um serviço publicado para a internet. Então, se você já está falando de um single sign-on, uma coisa que vai rolar lá para um cara que está usando, sei lá, um Outlook Anywhere, ele vai usar da casa dele, ou seja, vai ter um serviço publicado externamente, você precisa pensar em segurança, né? Pensar por que segurança? Porque o ADFS ele vai se comunicar com o Active Directory, ele vai ser um domain joined server e também pela questão dele estar na sua rede interna. É common sense, tá? Isso não vai mudar. Isso é questão de common sense. Você não vai publicar um serviço interno para a internet, não só de ADFS. Para pensar de outro serviço também, você não faria isso. Múltiplos ADFS proxy servers ou WAP servers fazem availability ali na sua DMZ. Então, em Big Corp Environments, geralmente em empresas que pensam em High Availability, ali não só em, por exemplo, eu tenho um ADFS Server na minha rede local, e aí eu faço um High Availability de WAP, né? Para que eu tenha High Availability ali nos requests externos.
Só que uma empresa grande que tem uma estrutura para poder investir nisso, ela não vai pensar num High Availability em um só lado, ela vai pensar em High Availability na DMZ, ou seja, um Network Load Balance, ou um Load Balance físico que seja, que faça vamos falar aí round robin de request, né, para o seu app server, e na rede interna, ali na DFS também, você tem uma High Availability disso, um farm, né, de alguns servidores, né. A gente fala que o ADFS, ele pode ser with ou Windows Internal Database, acho que é isso, se eu tiver errado o César pode falar. Windows Internal Database é uma database que ele cria quando você tem para até 5 servidores, e aí mais do que isso, ou seja, big environment, né, big, não tem aqui a tabelinha que fala ali a recomendação de quantos usuários, mas é grande sim, acima de 5 databases, aí você pode usar o SQL Server. E aí você pode falar até em outros ambientes maiores ainda, você pode ter um SQL Cluster, né? Aliás, eu falei grande, não precisa ser nem tão grande, porque você pode já ter SQL Server em cluster, ou High Availability no SQL, e simplesmente mover ou ter essa database do ADFS lá no SQL, tá? O mais comum é ter um WID, até 5 servidores, a gente pega um cliente, ele tem até 5 servidores, ele usa o WID, é aquela database que ele lá no setup, lá ele já avisa que ele vai criar uma database interna no seu servidor, e aí você tem essa estrutura, tá? Mas só comentando aqui de topologia, você pode ter SQL Server sim. Eu coloquei aqui Multi-Factor Authentication, porque você pode criar essa role, essa feature aí no seu ADFS, para ter Multi-Factor Authentication ali, seguindo do padrão de que ele vai ser o MFA Server, né? Pelo volume de chamados que caem aqui no frontline, que são muitos chamados, a gente geralmente vê o cara configurando Multi-Factor Authentication ali no portal mesmo, né? Ou seja, no O365. Mas existe sim essa possibilidade de fazer com que o EDFS Server tenha uma role de MFA, tá? A parte, eu estou falando aqui do básico mesmo, de pegamos um chamado agora, escopei, ou seja, sei qual que é a estrutura do cliente, quantos ADFS servers ele tem, quantos WAP servers ele tem, ou o ADFS proxy, também é interessante sempre saber a versão dele, né? A grosso modo 2 ou 3, versão 2 ou 3, mas também tem ali os updates do ADFS Server, que sempre é bom também coletar. Mas ali, depois do momento que eu fiz o escopo, a coisa a coisa básica ali que a gente faz é testar o serviço inicialmente internamente e depois externamente. Quando eu falo internamente, eu não estou falando só eu pegar uma máquina na rede local e fazer um query HTTPS ali para o ADFS Server, tá? Por que não é só isso? Porque tem mais coisas aí que você tem que entender. Vamos começar pela premissa de que eu estou fazendo esse teste interno ali, um query para SURL, XML, Federation Metadata. Eu estou fazendo esse query para esse endpoint dentro do ADFS Server. Por isso que eu estou batendo ali localhost, logicamente, por isso que eu estou tendo um erro de certificado ali, porque o certificado não é usado para o nome localhost, né? Ele está sendo usado para aquele fs.c4 César. Se funciona localhost ali do meu ADFS, eu posso fazer um teste sim de uma máquina que está na mesma rede. E aí existem alguns testes diferentes. Você pode fazer uma query para o IP e depois você faz uma query para o name server dele só para ter certeza, fazer aquele rule out de problemas de name server. Ah, mas acontece muito? Sim, porque o ADFS, você tem as máquinas na sua rede interna, logicamente usando o seu DNS interno, e uma máquina na rede externa que vai usar o DNS na rede da rede externa, ou seja, um DNS público, e depois, logicamente, ele vai fazer uma query ali se você tem um app publicado para o app, depois o app vai fazer essa comunicação para o ADFS. Quando eu falo testar internamente, eu também tenho a questão de testar a comunicação do app com o ADFS. Ah, por quê? Porque existe o trust entre os dois, né? É uma comunicação que tem que existir de WAP com o ADFS Server. Se isso não estiver funcionando, o request externo, logicamente, não vai estar funcionando. Então, por isso que a gente tem que fazer, a gente chama de rollout possibilidades de problema. Isso em troubleshooting, de novo, não é ADFS somente, né? Quando você está trabalhando com qualquer cenário, você tem que isolar o problema, para saber exatamente onde vai ser o seu troubleshooting. Aqui na parte, por exemplo, de implementação, eu coloquei aqui no DNS interno o nome FS lá para o IP interno do ADFS. E aí eu posso testar, aqui eu estou testando deixa eu dar um zoom aqui, para esse nomezinho, tá? E aí funciona, logicamente, sem um erro de certificado, né? Então, aqui é uma configuração interna, né? Não estou falando de ADFS Proxy, eu só estou testando ali dentro da minha rede, da minha LAN, que eu acabei de instalar um ADFS, estou fazendo um teste ali de uma máquina ou do próprio ADFS Server, né?
logicamente é bom testar dos dois. Porque se nem do ADFS Server funciona, então você tem um problema ali que não é, o meu app que está com problema, ou a minha rede externa está com problema. Não. Se nem no próprio servidor acessa, há uma coisa lá que você tem que fazer aquele troubleshooting local, né? Premissa de você logar no servidor, ver evento, etc. Eu vou falar disso lá na frente. Quando tiver, cara, desculpa interromper. Pode falar, César. Quando tiver mais de um servidor DFS interno, sempre comece pelo primário, né? Caso tenha mais de um servidor DFS. Porque se o primário tiver com problema, todo ambiente vai estar comprometido que eles dependem desse primário. Muito bom, César, comentar disso. E existem, sim, várias empresas que têm mais de um ADFS server, né? E, assim, às vezes você está num troubleshooting, você está fazendo troubleshooting no ADFS errado, né? É legal você saber a estrutura realmente, né? Sim. Como é que eu vou saber a estrutura? Logicamente, você pode pegar no DNS lá, ver quantos servidores você tem apontando para aquele nome que ele criou, do ADFS server, ou, basicamente, se você é o admin, você sabe a estrutura da sua empresa, né? Vamos falar de rollout do Web Application Proxy, nova versão, ou ADFS Proxy versão antiga. Então, o que é o app? Ele vai lidar com essas comunicações externas. Eu coloquei aqui Act as a Reverse Proxy. Ele não é um proxy reverso em si. Né? Não, você fala, eu estou instalando um proxy reverso, posso instalar outro proxy reverso que possa fazer a mesma coisa que o app. Se não me engano, tem documentação do TechNet aí falando exatamente o que ele precisa. Eu não perderia muito tempo com essa dor de cabeça, né? Eu colocaria um app mesmo para fazer ali a comunicação na minha rede perimetral, na minha DMZ, né? Aí, de novo eu vou falar disso, de requerimento. É um requerimento, o ADFS não funciona sem o app? O ADFS funciona sem o app, você pode publicar o ADFS diretamente para a sua rede. Vou repetir a frase, publicar ADFS diretamente na sua rede. Eu vou publicar um NAT ali com aquele ADFS Server. Para quem trabalha com rede, segurança, ou é um admin de Windows, ou até de Linux, sabe que nunca é recomendado publicar um serviço interno para a internet, né? Se aquela máquina ficar comprometida, minha rede vai ficar comprometida. Se minha rede ficar comprometida, nenhum dado ali é reliable, perdi tudo, né? Então, por isso que existe a DMZ, é algo que existe há muito tempo, essa recomendação de ter serviços na DMZ, para você separar ali, você ter um firewall no meio dessa comunicação, além de outras coisas, outras questões de segurança, né? Então, requerimento para a DFS funcionar? Não, mas é uma best practice. Eu coloquei aqui o common sense, não, o senso comum é não publicar um serviço interno, como a DFS ou a internet, porque ele também é domain joined, se comunica com o Active Directory diretamente, o app não é domain joined, né? O que o app precisa? Se comunicar com a DFS Server, logicamente, e estar listening ali na internet, e máquinas devem se conectar a ele. E aqui de baixo, recomendação, tem acesso externo, sendo ele portal externamente da rede, ou um Outlook, ou seja, outro tipo de autenticação, aí, um Skype, alguma coisa fazendo single sign-on de fora, recomendação, WAP, ou ADFS Proxy, mas o WAP já é mais atual, né? Aqui, como eu configurei o meu, no meu lab antigo, eu tenho um servidor, ele não é domain joiner, né? Tá ali workgroup, então eu adicionei no hosts local dele. A gente faz isso para ele já ter uma resolução de nome ali ele não tem DNS na minha DMZ, né? Então eu coloco ali no hosts o IP ali 10.0.0.12 FS, ali é o ADFS, logicamente esse é o primário, né? E aí, ali na entrada do hosts eu coloco o primário ali, que é importante para ter essa comunicação do app com a ADFS. Ali embaixo, ó, o mesmo teste, tá? Metadata fazendo ali eu estou fazendo para o app, porque do app para esse nome, na verdade, né? Os outros testes que devem ser feitos, fora da minha rede, eu tenho um teste que eu posso fazer para esse Fully Qualified Domain Name, eu posso fazer para o IP externo do Web Application Proxy, né? Dou um NSLookup, pego um nome para isso que está publicado, entender se é um IP de load balance, se é um VIP, entender depois quais são os nós, né, quais são os IPs externos, os nós, né, que vão aceitar cada request, fazer um HTTPS para esse IP específico. É o que a gente chama de rollout na questão de NLB, né? Isso aí não é só o Windows, você tem lá um piranha Red Hat, você vai fazer a mesma coisa, tá? Troubleshooting básico de networking, isso aqui, pessoal. Aqui é exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu fiz um query para esse nome ali de fora, né, de um computador externo, validando que o FS está redirecionando para o proxy, logicamente não para o ADFS, não é um IP interno.
Então, se eu estou recebendo metadata, o proxy está trazendo informação que ele está se comunicando com a DFS Server. Lógico que eu posso usar alguns comandos para validar a configuração. Quais comandos? Get Web Application Proxy Configuration. E se eu quiser alterar alguma coisa, Set Web Application Proxy Configuration, né? Se você vê nesse cenário IP externo, tudo bem que se você fizer um Nest Lookup hoje você não vai encontrar porque esse lábio já não está ligado. Uma das coisas que acontecia quando eu usava o Azure era o IP ser alterado assim que eu reiniciava a máquina. Lógico que tem maneiras de não passar por isso. Eu tinha que mudar toda hora o registro do DNS. Então, até em questão de troubleshoot, era interessante que todo dia eu estava fazendo isso, né? Tentava conectar, via o IP exatamente, fazia uma query para o Fully Qualified Domain Name e depois fazia uma query para o IP externo. Isso, de novo, é coisa básica de troubleshooting, tá, pessoal? Tem um domínio ali validado no Office 365, o Azure AD Connect, né, a versão mais nova funcionando, né, e aí eu tenho uma DFS na minha organização, então eu tenho que converter, se eu quiser ter sim um saião, converter o domínio de standard para federated, ou seja, criar a confiança, o vínculo de confiança ou trust com o Office 365. Né, eu conecto ali no MS All Service pelo PowerShell, valido que o Vanity Domain está verificado, né, eu sou dono desse domain, provide proof, né. Logicamente não adianta eu tentar lá rodar um Microsoft.com e validar e falar agora esse domínio é meu, eu sou o dono desse domínio, não. Porque eu tenho que ter acesso a DNS, né, prover informações para o proof disso. E aí minha meta aqui é converter esse domínio para o federado. Né? Estou executando essa ação de um PowerShell como módulo de MSOL, né, dentro da rede. Especificamente nesse Windows PowerShell aqui eu estou executando dentro do próprio ADFS, do primário. A recomendação antes de você fazer isso, e é bom o pessoal que está em casa vendo esse vídeo, recomendação é sempre você ter um admin na cloud sem single sign-on, ou seja, que não seja com ali um domain que seja vanity, né? Ou seja, um admin.microsoft.com em cloud. Né? Por quê? Porque se você tiver que fazer troubleshooting, você vai logar com esse cara ali, no troubleshooting no lado ali do Office 365, você vai logar com esse cara e fazer as alterações necessárias, né? Isso é recomendação, porque se você não tiver e tiver que quebrar a federação, ou seja, você tem que fazer um reverso, você vai ter que ligar para o suporte, e o suporte vai ter que lidar isso internamente, né? E pode não ser tão rápido quanto você vai precisar ali para que aquilo seja quebrado a federação, né? Aqui a criação de um trust com o 365, basicamente eu tenho meu serviço ADFS publicado, executei o comando de conversion, né, e aí no Get MSO Federation Property eu estou comparando as configurações do O365 e o ADFS. Isso aqui a gente usa bastante para troubleshooting, né? Validar se tudo ali está configurado corretamente e é igual, né? Parte de token certificate, as URLs de sign-in, né? Isso aí é bom para a gente sempre comparar dos dois lados e ver como é que está configurado. O César aqui está avisando, usem o arquivo host Windows para isolar acesso aos servidores da DFS. Isso ele usa com ambientes com mais de um servidor, exatamente. Isso também é outro nível de troubleshooting aqui. Você vai isolar qual que é a comunicação que você vai fazer do app com a DFS específico. De novo, para você fazer um rollout, né, da onde que está o problema da sua rede. Então vamos para a parte de Data Collection. Coleção de dados ali e são necessários para um troubleshooting. De novo, não tem nada que eu vou falar aqui que cliente não pode ouvir, que parceiro não pode ouvir. Nada daqui que eu vou falar é só a Microsoft que vai fazer. Tá? Tudo aqui é externo. Primeira coisa, e eu estou falando aqui em ordem, tá? Do que a gente geralmente segue. Tá? Ordem do troubleshoot. A primeira coisa que eu peço quando me falam está falhando sem um sign-on. Tá? Aí a primeira coisa, eu coloquei até um tab, ele é SSO Exchange Remote Connectivity Analyzer ou Outlook, né? O que está falhando? Para logar no portal ou para logar no Outlook com single sign-on? Autenticação ativa, né? O cara está colocando ali a senha dele, ou passiva, né? Ou seja, o Outlook, né? Que está usando aquela informação ali da máquina que está logada ali, né? Das credenciais que já foram adicionadas. É o Outlook somente. Então é um problema no Exchange. Não. Vamos fazer o rollout, vamos entender o que está acontecendo. Então, primeira coisa que eu peço é um sign-on de Exchange Remote Connectivity, na tabzinha de Office 365, e eu peço também de Outlook, caso o Outlook também esteja com falha. Se for um problema de ADFS, geralmente você vai ter um erro ali em STS Unreachable, e um código de erro que eu vou comentar ali na frente, alguns artigos que o César e eu a gente trabalhou para publicar,
em que a gente discute alguns dos códigos, tá? Não todos, tem alguns códigos ali que podem aparecer, e lógico, não são exatamente, é 401, é exatamente isso que o cara está falando, não pode ser outra coisa, só isso que ele está falando, não. Né? Geralmente é esse o problema. Então, primeira coisa, Data Collection, Single Sign-On de Exchange Remote Connectivity Analyzer. Se eu vou coletar isso, eu vou expandir tudo e imprimir ou em XPS ou em PDF, porque ele vai salvar o template, ele vai salvar ali como que está impresso. Se você entregar isso na mão de alguém que trabalha todo dia como o César, por exemplo, César Hara, trabalha todo dia com Single Sign-On, ele vai bater o olho no PDF, está do jeito ali impresso, bonitinho, já vai saber mais ou menos o que é, tá? Pode confiar em mim. A DFS Application Event Log, aqui eu estou colocando mais para aquele administrador que customizou isso anteriormente, tá? Porque no momento que você instala lá o ADFS, o evento que ele está logando, ele já é verbose por padrão, né? Você pode confirmar isso dando um get ADFS property. Você vai expandir ali a opção de log level e vai ver que ele já está verbose. Caso alguém já tenha alterado isso para não ser verbose, ou se você quer ver se o log está crescendo muito, alguma coisa que quer diminuir isso, você pode rodar com set ADFS property, tá? Como que eu vou ver esse log ali no... Você pode dar um get, acho que get win event. É isso mesmo, que está aqui no PowerShell embaixo. Ou, como todo mundo geralmente usa, pela interface gráfica, que é esse slide aqui, interface gráfica do Event Viewer, né? Isso aqui todo administrador de Windows conhece. Como é que eu vou coletar esses logs? Alguém do suporte pode te enviar um pacotezinho que ele vai executar no computador, mas o mais comum é exportar isso para CSV. Quando eu falo CSV, por que CSV? É mais fácil de ler, né? Geralmente, se você exportar isso para VTX, tem que importar lá no computador que está fazendo a leitura dos logs, não é tão legal ficar fazendo isso, ou seja, sempre que você exportar isso, CSV. Ou você pode filtrar aqui na própria interface gráfica, se um troubleshoot que você está fazendo lá na hora, já quer tentar resolver na hora, você tem esse conhecimento para tentar pegar. Filtra por erro, warning, ou filtra por evento, você sabe exatamente que evento você está procurando, né? Às vezes você pega um negócio lá no correlation event, né? O que é correlation event? Tentei logar no portal, deu um erro. No momento que ele deu um erro para logar no portal com aquele usuário, ele vai dumpar ali uma informação, um código de erro, aquilo a gente chama de correlation ID ou correlation event ID. Né? Aquele erro você pode filtrar ele dentro do Event Viewer, tá? Ou seja, se eu quiser exportar isso para leitura posterior, né? Não é algo que está ali na hora que eu vou fazer uma análise, eu posso exportar para CSV e filtrar isso e ler no meu Excel. Fiddler. Fiddler é só usado pelo time da Microsoft. O Fiddler é uma ferramenta externa disponível. Todo mundo pode baixar ela e rodar. Logicamente que o time da Microsoft usa ela porque... Eu esqueci o nome do programa ali que é executado, mas ele é como se fosse tudo da MS. Alguma coisa assim. Ou a MS tem um partnership com o time do Fiddler. Enfim, o que é o Fiddler? Né? O Fiddler é um sniffing tool. Tá? Ele é diferente do Netmon ou de um Wireshark da vida, porque ele vai focar em request 80 ou 443, em HTTP, HTTPS, tá? E ele é diferente também porque ele tem um approach main the middle. Ele vai ser aquele cara no meio, ele vai te dar um certificado genérico, você vai aceitar ele, e ele vai pegar aquelas sessões HTTP e o que a gente precisa também é HTTPS, em questão de single sign-on, logicamente, para entender o que está acontecendo. Quando eu executo o Fiddler, ou quando eu peço para alguém executar o Fiddler, eu peço para sempre rodar só fazendo aquilo que você está fazendo. Ou seja, fecha qualquer janela de browser que seja indo para o Bing, indo para um site externo, fecha tudo que você tem, Skype, Outlook e tal. Exatamente o que você precisa fazer o troubleshooting, ou seja, o Outlook está fazendo o prompt de autenticação. Inicio o Fiddler, rodo o Outlook, vejo se eu consigo reproduzir aquele problema de autenticação, e aí eu paro na hora a ferramenta. Por quê? Ela coleta muita informação. Então, se você estiver executando um Skype e ao mesmo tempo um Outlook, ao mesmo tempo o Internet Explorer, fazendo um site, alguma coisa, vai lá ter muito log para a gente ler. E isso é difícil, porque alguém que está lendo um log de Fiddler tem que saber exatamente aonde que foi a linha ali que está executando. Então, geralmente, quem executa o Fiddler é aquela pessoa que vai ler. Né? Mas, por exemplo, numa consultoria, onde o cara ele pega um log, quer enviar para o suporte, ou o próprio engenheiro de suporte ele quer confirmar com a gente o que está acontecendo naquele cenário, seria sempre interessante que ele falasse, olha, eu acho que essa linha aqui, etc. Mas o Fiddler ele faz uma coisa bem legal, que ele mostra ali os HTTP IDs, né? Ou seja, se está tendo um 503, um 403, 401, que eu vou falar disso lá na frente, daqui a alguns slides, o que pode ser, tá? Quando eu falo pode ser, não é que é exatamente isso que ele está falando,
é o meu ambiente, tá? Cada ambiente é um ambiente e pode ter um repro diferente de um problema. Aqui está até na versãozinha mais antiga do Fiddler, porém não muda a questão dele colocar aqui do lado, né, os 404s, né, o U200, 302 ali, enfim. Né, você tem que entender exatamente o request, tentar acompanhar a informação. Ele tem aqui no lado, clica no raw, né, você pode ver também o header do pacote, ou raw, o header em cima ali também, mas você tem que sempre entender o que você está procurando, né? Não adianta você pegar um Fiddler e achar que o Fiddler vai te dar a solução do seu problema. Ele vai tracear, ele vai pegar aquela informação, aquele request que você está fazendo, você tem que entender se o que é esperado, é um move, é um 302, que tenha realmente o 401, que ele receba um prompt de autenticação, um single prompt de autenticação, depois que ele coloca, ele tem que conectar. Enfim, é que nem Netmon, que nem uma coleta de rede. Não adianta eu coletar sem saber o que eu estou procurando. Você tem que saber exatamente o que você está procurando. Tem gente que também tenta filtrar pelo AnyProcess, né? Você clica aqui nessa seta, AnyProcess joga exatamente na do browser, mas eu não acho que é uma prática muito boa, porque eu já trabalhei algumas vezes com o Fiddler que esse AnyProcess, esse filtro de processo não funciona como esperado. Recomendação, fecha tudo, faz só o repro do problema com ele rodando, para na hora que depois que ele reproduziu, para na hora para não ter um log muito grande, já salva ele, não pode ficar muito grande, que é ruim de ler, tá? Eu vou colocar aqui alguns error codes, eu sei que eu fico repetindo isso, mas é sempre falar de novo. Não é que sempre vai ser esse problema, tá? É que geralmente é esse problema, tá? Aqui os três mais comuns, 401, 403, 503. Você tem também às vezes 500, 501, etc. Pode ser uma coisa diferente, enfim. 401, o que é 401? Não autorizado ou necessário autenticação, authentication needed, né? Não é comum você estar com o ambiente single sign-on e toda hora ficar pedindo authentication, né? Porque single sign-on é exatamente o oposto disso. Single sign-on, você vai colocar uma vez a senha e ela vai funcionar para as outras, para qualquer outro request de sessão. Então, eu vou abrir aqui o Claim Rules, esse post aqui feito com o César também. O Claim Rule, o que é o Claim Rule? Né? Você customizar ali externamente quem que vai conectar no seu ambiente por... existem filtros de IP range, existem filtros de grupos, enfim, você pode customizar isso. Eu não vou ler o artigo inteiro, porque não vai ter tempo para isso. Eu vou já na parte do Claim Rule, onde você vê lá que você está batendo 401, exatamente. Aqui a gente pegou não só do Exchange Remote Connectivity Analyzer, né, onde você vai ter isso. Se você rodar o Fiddler, você vai ter o erro, HTTP 401, unauthorized, né? Se você rodar um Autodiscovery, provavelmente você vai ter a mesma coisa, uma falha ali para pegar para você se autenticar no Outlook. E aí, ó, a mesma coisa, ó, no Fiddler 401 não autorizado. E aí a gente fala aqui, né, que lack valid authentication credential. Pode ser simplesmente seu usuário colocando uma senha errada, né, porque a autenticação está quebrada, ela, quer dizer, não está funcionando porque a senha não é certa, ou ele está usando o usuário errado, né, ou seja, tem que entender exatamente o cenário. Nesse aqui, Claim Rule, ele tinha customizado, ele tinha habilitado, né, Claim Rule, só que ele customizou errado, não colocou exatamente o IP ali que ele ia entrar na Claim Rule. Pode ser IP, pode ser grupo, etc. Se você tem Claim Rule, se você tem regras de Claim Rule, está tendo 401, muito provavelmente é isso acontecendo. Tem esse blog TechNet Latam, procura no Bing, FedEnv-Outlook, tem uma versão em português também, se você escrever Claim Rule Latam Blog, você vai achar. Outro cenário que tem esse mesmo código de erro, mas não é Claim Rule, é se você tem o Multi-Factor Authentication, na hora que o usuário final está lá configurando Multi-Factor Authentication, tem uma opção ali para você criar um App Password, ou seja, ele vai usar uma senha diferente, né? Porque são, como a palavra diz, Multi-Factor, né? São três fatores de autenticação, e aí você criou uma senha de App Password, né? E aí quando o Outlook ele aparecia para você colocar a senha, você colocava a senha que você está acostumado a colocar e não aquela senha de App Password que você criou. Então, por isso que ele ficava toda hora falando ali para você adicionar a senha, ele colocava a senha errada, 401. 401, na interface gráfica ali, por exemplo, no Outlook, é você colocar a senha, ele consumir, aparecer de novo para você colocar de novo. Você coloca a senha, ele volta, entendeu? Isso é um Authentication Needed. Então, aqui nesse artigo, se você pesquisar Latam Blog Outlook IDO3, você vai ter, ou pesquisar aqui o que fazer, meus usuários não se conectam no Outlook, tem a parte 3 ali. A gente fala não só, né, de MFA, mas a gente fala de outros cenários que eu vou falar agora.
O 403 Forbidden, geralmente algum problema no ADFS que você está tendo, desde certificado que expirou, um trust da DFS com Office 365, ou uma comunicação, ou até o trust da DFS com Apple, comunicação entre esses dois servidores. Você pesquisar o que fazer, não consegue, esse aqui é o 2, esse é o segundo blog que a gente postou disso, né? Ah, tem muito blog disso? Tem, porque tem muito chamado disso, né? Tem muito problema disso, porque você está colocando um carinha a mais ali na sua comunicação, né? Aqui você está vendo aqui, Federated STS Unreachable, 403, né? Forbidden. E aí, o que a gente fez? Lembra da ordem que eu falei, ó? Sim, o Sion deu o mesmo erro, a gente entrou lá, pegou o Correlation ID, achou lá no ADFS, né, que estava tendo um erro ali, ele falava ali, erro durante a solicitação da federação, e a gente, se eu não me engano, nesse cenário específico, a gente fez o rerun do Wizard, acho que foi isso que a gente fez, que está aqui no cenário 1, e aí ele conseguiu se comunicar ali, ó, assim que resolvemos o incidente, avisamos que o certificado da DFS havia expirado e o processo de renovação já havia sido efetuado, porém o trust do proxy não havia sido restabelecido. Se não me engano, o proxy com a DFS, esse trust é de 4 em 4 horas, alguma coisa assim. Acho que tem nessa apresentação, se tiver, eu vou falar mais no futuro ali. 503, serviço indisponível. Isso aqui não é específico para a DFS, tá? Né, sempre que é um problema de ADFS, mas geralmente quando você pega um 503, você tem ali, se você procurar no Bing, colocar ali O365 IP Range, você vai ter os ranges que você tem que publicar, ou seja, quer dizer, configurar no seu firewall ali para que você tenha uma comunicação com o Office 365. Isso geralmente acontece quando você tem um range ou um IP específico de um mailbox server que você não está liberando a comunicação, né? Isso aqui, geralmente é isso. Então, se você pegar um 503 Service Unavailable no Exchange Remote Connectivity Analyzer, recomendo que você valide lá tem um XML, tem um RSS e tem um site mesmo que fala quais são os ranges de servidores. Se você precisar de ajuda, pode falar com o suporte, a gente tem uma ferramenta interna, que depois da apresentação eu vou comentar com o suporte qual é, que a gente pode pegar exatamente qual que é o IP, o NAT do IP ali, mas pode ter certeza que esse IP, esse NAT de IP vai estar dentro dos ranges que estão no XML. Isso é ajuda para isolar ali, tal IP. Aí você vai no seu file e fala, esse range aqui é exatamente o que está faltando ter. Então, eu coloquei esses Security Audit Logs depois do SSO de Exchange Remote Connectivity e depois dos logs padrões, porque ele já vem ali, é algo extra ali para se coletar, né? Ele não vem habilitado por padrão, vai me auxiliar em cenário de troubleshooting, né? Não todos os cenários, aliás, né? O de Clean Rule ajuda, porque ele vai especificar exatamente onde a gente está fazendo hit. Desculpa. Você pode habilitar o Security Login para visualizar ali com mais detalhe o processo de autenticação do usuário, né? Então, para habilitar, basta você adicionar a conta de serviço do DFS para Generate Security Audit na política de User Right Management do seu servidor, e aí você faz um Audit Pool para Failure e Success Enable, ou você só coloca Failure, né? Se você sabe que é algo que está falhando ali, você quer pesquisar. Eu geralmente coloco para os dois, para entender o processo completo. Tem uma apresentação que fala só disso, de Security Audit Log e como funciona. Ele tem toda uma arquitetura para isso. Não vamos ter tempo para falar disso, tanto que eu tirei dessa apresentação de troubleshooting, para focar mais em como habilitar, né, e depois como coletar. Coletar aqui na propriedade da federação, você vai ver com o resultado os eventos de auditoria, sucesso, falha, né, se está sendo logado ou não. Novamente, aqui por padrão ele vem desabilitado. É uma boa ideia habilitar em questão de troubleshooting ou até de segurança, se você quiser ter isso. Sempre ficando esperto com o tamanho do log que vai gerar ali no servidor, né? Eu tenho, acho que, 3 slides falando de common issue ou non-issue. Alguns aqui já são mais manjados, né, por administrador ou até pelo suporte. Vou falar de todos que eu lembrei colocar. Se o César quiser comentar também, me cortar no meio, não tem problema. Vamos lá. O primeiro por exemplo, o serviço está em hang, alguma coisa do tipo no serviço da DFS. Pode ser alguma coisa da DFS em si, pode ser um problema de performance, enfim. É o Service State Startup. Então, você pode rodar esse comando para te ajudar em troubleshooting. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui, acho que eu não coloquei, mas enfim. Tem mais, eu coloquei aqui esse event log 103, 397, 349, 100, 388.
tem alguns eventos ali que eu não coloquei a tabela, eu devia ter colocado a tabela aqui de exatamente o que é cada evento, tá? Se você procurar no Bing Admin Event IDFS, ele vai te falar o que cada um significa, né? Esses aqui são os que a gente geralmente filtra, tá? Para troubleshooting. Não adianta nada eu filtrar sem saber o que ele significa. Então você tem que abrir o TechNet ali, pegar o evento e bater o olho, ver o que você está batendo de evento. Essa é a URL de metadata. Bastante gente tem essa URL aí, né? Aquele URI, que é onde você vai customizar. Você vai colocar o IP do ADFS interno, ou o name server do ADFS interno, de um ADFS específico. Você vai colocar o VIP de um IP do app. O IP específico de um nó do app, isso aí você vai customizar, tá? Para isolar o problema. Quem que eu vou querer fazer um metadata check? O ADFS Server Principal Name aqui, às vezes a gente pega um ou outro chamado em que você tem uma propriedade de UPN que está sendo sincronizado com falha. Isso aí a gente geralmente pega pelo tool chamado IDFix, né? Ele mostra que tem um Service Principal Name incorreto, duplicado, com alguma coisa errada ali. Logicamente, você não vai rodar esse set SPN com a conta de serviço ou com outra conta sem saber se realmente é isso. Para qualquer cliente que queira fazer isso, eu sugiro que abra um chamado de suporte com a gente. Time Sync ADFS WAP. A gente tem às vezes um horário de verão que mudou alguma coisa assim. Por que tem bastante chamado disso? Basicamente porque o seu ADFS, às vezes ele vai pegar o Time Sync com o seu Domain Controller. Já o WAP, você pode ter esqueci o nome disso. Às vezes você configura um servidor ali para fazer, para te mandar o horário que não vai ser o DC. Se alguém lembrar, por favor, coloca no chat que eu vou falar aqui. Mas você vai ter, como ele é da DMZ, ele é um servidor que ele vai pegar você vai fazer um sync de tempo com outro servidor. Então, por exemplo, você tem um ADFS server lá, 3 da tarde, e o app server vai ficar 4 da tarde, porque ele vai estar errado. Vai dar pau na federação ali, na comunicação entre os dois, tá? Exatamente por isso, ó, o renew de token, né, o trust, em cada 4 horas, ou seja, server communication é essencial. Então, estou isolando um problema ali, vou bater um olho no horário, vou bater um olho nos eventos do app, né, ver se ele está com problema de comunicação com a DFS. Posso fazer não vou falar ping, né, um SMP, porque ele não se comunica ping para mandar as informações de usuários e coletar essas informações com a DFS. Vou fazer um query 80, 443 para ver se está tudo certo. Aliás, César, se você puder só me corrigir, 80, o app com a DFS, eu não sei se só rola 443. O PN duplicado... É só 443 mesmo, cara. Isso. Desculpa falar 80, é 443 só, SSL. Não teria necessidade de rodar 80, né? Um cara invade lá a rede, faz um sniff ali, pega 80, tudo, né? Não existe isso, tá? 443, pessoal, desculpa. HTTPS. Usuário loga com a gente pegou um chamado disso faz pouco tempo, tá? O usuário loga com SAM Account Name, mas não com User Principal Name. Às vezes é um PN duplicado no Active Directory. Esse comando, esse dsquare ali, você consegue ver. Se você encontra esse UPN duplicado, você dá um LDFix. A gente pegou esses dias um chamado assim. O cara loga lá, domain/Caio e com caio@domain.com não conseguia logar. Ele dava um erro bem específico, que era a UPN já existente na organização, tá? Mismatch de UPN entre Office 365 e Active Directory, ou seja, WAD e AD. Isso aqui, às vezes, é um troubleshooting que nem é de ADFS, é um troubleshooting de Azure AD Connect, que você vai pegar algum erro no MIAS, alguma coisa assim. E ali no Set só User Principal Name, como você resolveria isso? Esse cenário aqui específico, eu diria para quem está vendo o vídeo no YouTube, eu acho melhor entrar em contato com o suporte. Por quê? Vamos pensar no root cause. Por que eu estou com UPN mismatch? Né? Por que esse UPN está sendo enviado da maneira errada, às vezes, para a nuvem? Ou por que ele está errado? Né? É um usuário só, são vários usuários com esse problema, eu não vou fazer isso, logicamente. Né? Eu vou entender por que isso está acontecendo. Senão não adianta nada você passar um pano ali no que está acontecendo e tem mais água vindo por aí. Networking. Tem um slide só para isso, né? Testar metadata serviço internamente, externamente. Eu tenho algum IPS, IDS, firewall, outro proxy ou um filtro de conteúdo, né? Tem algumas soluções do mercado que elas não são proxy especificamente, são filtros de conteúdo, mas mesmo assim ela pode estar filtrando uma URL do ADFS, tá? Network Load Balance que não seja, que possa estar ali no meio da minha conexão, né? Ou seja,
redes, né? Já falei de hookup de conexão da sessão, exatamente, tem uma configuração que chama, se não me engano, é WAP Congestion. Então, se tiver uma latência, o Trust Renewal ele pode falhar, você pode aumentar um pouquinho esse congestion. Se você quiser mais informações sobre isso, você pode abrir um chamado de suporte, ou para quem está na sessão, só ficar, ou só me pingar depois, eu explico exatamente o que é o congestion, né, que você pode aumentar isso. Problema de DNS. É importante sempre você entender que, como a gente está falando de um serviço publicado, você vai fazer sempre rely no DNS externo. Se o cara está internamente na sua rede, ele vai fazer um request para o DNS interno. Então, você pode fazer um rollout aí, apontando o DNS para outro lugar, ver como que a comunicação funciona, etc. É mais simples essa questão de troubleshooting de name resolution, né? Eu coloquei last resource. Lembra quando eu falei que sempre você precisa ter um .microsoft.com admin? Né, porque você precisa fazer o troubleshooting do lado do portal às vezes, né? Se você quiser fazer um Trust Reverse, ou seja, quebrar a federação, porque você tem 30 mil usuários, não consegue se logar, o senhor está falhando e você acha que é mais importante você quebrar a federação do que resolver, de fato você tem que ligar para o suporte, tá? O suporte tem um processo interno, eu não considero isso como uma necessidade para todos os clientes, logicamente vai ter um cliente ou outro que não tem jeito, tem que fazer um reversal. Algum cenário, eu acho que se eu parar para pensar em um cenário ou outro, tem um cenário ou outro que você vai precisar do reversal, né? Em que realmente é necessário você fazer o Trust Reversal para depois recriar. Né? Dificilmente um cliente que já trabalha com a DFS, ele quer sair da DFS, quer parar de ter sim o sign-on. Por quê? Porque a percepção disso vem de quem dá o dinheiro para a empresa, que é o usuário final. Então, se o usuário final está tendo sim o sign-on, ou seja, ele tem um único prompt de autenticação, se você tirar isso dele, para ele está com problema. Né? Ou seja, eu tenho logo na máquina, depois eu tenho que logar, colocar a senha do Outlook, enfim. Logo no portal ele me pede a senha, nunca pediu antes, né? Ele já vai direto. Por que está acontecendo isso? É um problema. Eles não consideram a DFS como aquela solução adicional de segurança ou até de comodidade para o usuário final. Tem um slide só de certificado, logicamente, né? Problema comum em cenário de ADFS com certificado. Para quem está na sessão, eu já mandei o PPT, essa apresentação, tem esse link Certificates. Por favor, clique nesse link, entenda quais certificados, não é só um certificado que a ADFS vai ter, tá? Então entenda ali qual certificado expirou, se expirou um certificado, qual certificado ele vai ser usado para cada serviço, enfim. Para quem está no YouTube, se você fizer um Bing para CC 730660, é o artigo, esse é o ID do artigo do TechNet, tá? Não tenho isso de cabeça, eu coloquei o mouse ali só para entender. Então vamos lá, certificado expirou e você já atualizou o certificado, o serviço da DFS ainda está funcionando. Então, ainda não está funcionando, na verdade. Né? O serviço também deve ser atualizado. O link aqui, Update Services, que é o KB 2921.805, ele explica isso. Deixa eu clicar nesse link. Opa. How to change certificate after the expiration of the IDFS 2.0 Service Communication. Fenômeno, isso eu nunca tinha visto. Ou seja, expirou e aí como você resolve isso, enfim. Ele tem um start util, etc. Ou fazer pelo OS. Instalação inicial, o administrador ele vai usar um certificado público para o Service Communication, né, que é para o Token Sign-in. Decryption interno, então algum administrador ele vai tentar usar um certificado que não é externo para o serviço. Aí o setup não vai funcionar. Né? Isso eu diria que é básico, mas tem muito chamado disso. Então não dá mais para falar que é básico. Eu acho que é mais aquele negócio, um problema de saúde pública. Então, você tem um certificado externo ou interno. Né? Se o administrador não entender isso, ele tem que parar tudo, voltar para o setup do ADFS, parar e falar, eu estou instalando um serviço que ele às vezes ele é um pouco difícil de entender, mas isso eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que é um certificado público e um certificado que não é público. Né? Não adianta ligar para o suporte, falar que está com um certificado, está dando erro, não sei por que está acontecendo, não sei porque não está funcionando, e o certificado não está signed ali ele está signed ali por um internal CA, né? Não está assinado por um external CA. Então é difícil a gente pegar um chamado desse e não passar uma solução em que a gente fica um pouco amarrado, né? Eu não vou lá e fazer
um pedido de certificado para uma autoridade pública, que quem faz isso é o próprio cliente, o administrador, né? Então, se você está com um problema de certificado, a primeira coisa que eu falaria ali, veja se ele é o certificado correto, né? Ele tem que ser público para alguns serviços, né? Por quem que ele é assinado, né? Abre lá com o browser, vê se ele está dando esse erro específico. Tem alguns chamados, eu peguei uma vez até que eu entrei, o César me mostrou ali que a conta de serviço de ADFS não tinha acesso à private key do certificado, né? Ou seja, no local computer, ele tem até o path ali, local computer, o certificado específico, manage private key, e aí você coloca read permission dessa conta de serviço da ADFS. O que eu acho que acontece, o administrador ele usa um certificado exportado de outro servidor sem o private key, né, ou ele faz isso, customiza e acaba esquecendo de validar ali se a conta de serviço ela consegue ler isso ou não. Então, ou o cara ele cria uma conta de serviço dedicada para DFS, né, ele cria a conta própria dele, cada DFS com a mesma conta de serviço, né, e aí ele esquece de ver se ela tem a permissão do private key. Isso acontece também. Se você tem uma conta customizada, né, Dedicated Service Account, tem link até, deixa eu clicar nele, valide se tem essa permissão. Eu devia ter clicado no link do outro lado, porque quando eu clico aqui ele demora um pouco mais para abrir. Manually configure a service account for a Federation Service Form. Então você vai criar uma conta dedicada ali. Ele fala aqui, ó, create, como criar, né? Password never expires, set SPM. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa de certificate. Não fala, deveria falar. Quem criou? Não tem aqui o... Deveria falar um pouquinho de certificado, tá? Porque precisa disso. Logicamente, por fim, mismatch de certificado nosso 365 AD. Eu mandei lá no comecinho da apresentação como que você valida, né, os certificados criados de cada lado. Get MSOL Federation Property, seu domínio específico que você vai fazer o troubleshooting, e compara o thumbprint value. Desses 4 aqui, os 2 primeiros realmente são os principais. Ou o certificado expirou, ou o certificado não é público, né? Ou um mix dos dois. Certificado expirou, você pegou um certificado que não é público, colocou lá na conta colocou lá no seu ADFS, né? E tá dando esse erro lá para o usuário logar no final, né? Então tem que saber isolar o problema de certificado. Eu coloquei por último, porque eu até coloquei aqui usually done by Tier 3. Tier 3 é o time de escalação da Microsoft. Logicamente não qualquer um que tiver acesso a DFS pode fazer isso, não nossa, isso aqui só a Microsoft vai fazer, não, o cliente pode fazer. Também foi compartilhado aqui pelo pessoal que está na sessão ao vivo, procurar um Bing ali, How to Update Certificates for DFS, aqui especificamente para o 3.0, bem legal. Ele fala do Service Communication Certificate, acho que ele fala de alguns certificates, né? Eu já li esse aqui antes. Token Sign-in, Service Communication, e vou dar um Ctrl F para Public. Deixa eu ver se ele fala disso. Ele deve falar, eu não vou também abrir e ler o artigo inteiro. Enfim, como que eu habilito o Debug Trace Log? Então eu falaria que é o terceiro log, né? Ele usa o Event Tracer do próprio Windows para logar o trace, o tamanho do default, se eu não me engano, 10 GB, e vai fazer aquele override model, né? Quando ele chegar no tail ali, nos 9.999 GB, ele vai começar a fazer overwrite do começo do log, tá? Quem trabalha com Linux entende esse modelo bem facinho. Para habilitar, você pode executar no servidor do DFS que você quer que ele faça o trace, o comando wvutil com trace em /debug, aqui desse ADFS 2.0 que eu estou fazendo, e reinicia o serviço, tá? Eu acho que eu tenho no finalzinho aqui, ou agora, como que isso vai aparecer. Na interface gráfica, show debug logs, aqui. Ali no ADFS 3, ali embaixo. Se tiver pequeno, pessoal, me avisa que eu faço uma lupa aqui no negócio. Pá. Então, tem aqui o log path, onde está o arquivo ETL, né? Mas ali o maximum log size. Portanto, isso, como é que eu vou usar isso? Eu tenho o Correlation ID, que eu comentei com vocês, né? Eu tentei logar no portal, peguei um número de referência aqui, esse aqui é o Correlation ID. Eu pego esse valor e faço um filtro lá no debug para esse valor, e aí eu vou pegar exatamente o que está rolando. Eu prefiro, até está escrito Friendly View, mas acho que XML é mais friendly do que o Friendly View, tá?
você pega lá e ele fala, né, qual que é o Event ID 408 que você está batendo, procura no TechNet exatamente o que isso significa, etc. Né, não tem muito segredo. Deixa eu pegar agora. Ele não está indo para o próximo, agora ele foi. E está aqui o XML, né, copiado aqui. Então ele pega ali NDFS Tracing Debug e o Event Data, Clean Type. Velho, remote mailbox, arroba o domínio da pessoa que criou esse trace aqui, não fui eu exatamente que fiz esse trace. Ele está falando local authority, claim type, ele está falando o valor de immutable, ID, local authority. É a primeira vez que eu estou lendo isso, então vamos ver se eu acho exatamente o que pode estar acontecendo aqui. Issuer, local authority, claim type, deve ser alguma coisa a ver com claim, não sei exatamente o que significa esse debug, mas é um evento 140 com detalhe do claim que são entregues para o Office 365, então não vai demorar muito para você resolver esse problema, né? Faz uma pesquisa com esse evento 140 para você entender o claim que está sendo entregue ali entre o AD e o AD, né? Ou seja, quer dizer, na verdade entre o seu ADFS e o Office 365. Eu vou abrir para pergunta.